Hi English students! Welcome to your English class number 10. You are in the intermediate level. Alright, so let's begin. Go straight to slide number 2, where we're gonna study some grammar. Relative pronouns. Alright, muito bem, vamos estudar um pouquinho de gramática. Hoje nós começamos a aula com os pronomes relativos. Vamos entender as traduções, onde se aplicam, como são usados, para que servem. Então, tudo aqui hoje. Muito bem. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, relative pronouns, são palavras que fazem referência a um termo já citado anteriormente. Quando exerce a função de sujeito, os pronomes relativos vêm acompanhados por um verbo. Então, vamos conhecê-los. Nós começamos aqui com that, que ele é utilizado em qualquer situação, ele pode ser utilizado relativo a pessoas, animais, coisas. Ele é o mais famoso e ele é muito utilizado. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos com that é He is the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta. Example number 2. That is the dog that bit my neighbor. Aquele é o cachorro que mordeu minha vizinha. Muito bem, então a gente tem aqui ele utilizado como que em duas situações. Uma referente a um homem, né, que é uma pessoa, e outra referente ao cachorro, que é o animal. Então, o that a gente pode utilizar nas duas situações sem problemas. Passando o that, a gente vai para o which. Which também significa que, né, dependendo da situação, o qual, os quais, a qual, as quais. Ele é relativo somente a coisas e animais, então não pode se referir a pessoas. O primeiro exemplo que nós temos é This is the bus which I take to go home. Esse é o ônibus que eu pego para ir para casa, ou o qual eu pego para ir para casa. Eu poderia usar o that no lugar dele? Poderia, sem problemas. Example number 2. That's the cat which got in trouble. Aquele é o gato que arrumou encrenca. Então, aqui a gente tá falando do gato, né? No primeiro exemplo, a gente fala do ônibus, que é uma coisa, e depois a gente fala do gato, que é um animal. Então, ele pode ser traduzido como que ou qual, se for referente a coisas e animais, ok? Muito bem. Seguindo em frente aqui, let's go to slide number 3. Agora, nós vamos focar esse slide aqui no who e whom. Eles são bem parecidos, né? Eles têm traduções iguais em algumas situações, mas eles são utilizados em situações diferentes. Então, aqui, ó, fala que o who e o whom significa que ou a quem. E é relativo somente a pessoas, não pode ser utilizado para animais e nem para coisas. São parecidos, porém têm uso diferente. Como pronome relativo, o who significa que. Vocês sabem que o who também significa quem, né? Mas quando ele é um pronome relativo, a tradução dele vai ser que. Whom também exerce a função de pronome interrogativo, e nesse caso, o seu significado é quem. Who tem a função de sujeito e whom de objeto. Então, who é quem faz a ação e o whom é quem sofre a ação. Vamos ver como ficam essas frases aqui, né? Para ver como que elas se encaixam. Então, a gente tem uma frase aqui normal, onde o who, ele não é um pronome relativo, tá? É só para você entender a diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2. Então, vamos lá. Eu tenho a frase aqui. Who spoke to Bob? Quem falou com o Bob? Ok. Aí, no caso, quando eu vou falar com quem o Bob falou... Então, quem é o sujeito da frase é o Bob e a pessoa que o Bob falou é a pessoa que sofreu a ação, eu já uso whom. Então, fica aqui, ó. To whom did Bob speak? Então, com quem o Bob falou, eu já uso whom. Até porque soa estranho se a gente falar to who Bob speak, não, né? Não parece certo. Então, a gente usa o whom, tá? E outra coisa que também faz a gente entender que essa é a melhor maneira de construir a frase é o PS que tem no finalzinho desse slide, né? O postscript, que diz: imediatamente após uma preposição, o único dos dois pronomes que pode ser utilizado é o whom. Então, ali, ó, não tem o to? O to é uma preposição. Então, não poderia ter sido utilizado o who, porque, né, gramaticamente estaria incorreto.
Então, vamos ver o uso do who aqui como pronome relativo. That's the girl who helped me. Esta é a garota que me ajudou. Ou aquela, né? Aquela é a garota que me ajudou. Então, aqui o who que me ajudou, né? Então, esse who, ele significa que e é referente sempre a uma pessoa, como está aqui no exemplo. Very good. Seguindo em frente, aqui a gente vai retratar mais o whom, o uso do whom. O significado do pronome relativo whom pode ser que, quem, a qual, os quais, as quais. É bem parecido com which, lembra? Mas o which é só para coisas e animais e o whom é só para pessoas, então eles são divididos, né? Muito bem, a gente tem aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo é: He is the man whom the reporter interviewed. Então, quem está fazendo a ação aqui é o repórter, né? O sujeito da ação é o reporter. E o homem, ele foi que sofreu a ação, que foi entrevistado. Perfeito? Muito bem. Então, aqui nesse caso, a gente usou whom. Outro exemplo do whom começa com to, né? Então, depois de uma preposição, a gente sabe que tem que vir o whom. Então, to whom should I call? Para quem eu deveria ligar? Esse quem é o whom. To whom should I call? Muito bem. Example number 3. Whom is this book about? Sobre quem é esse livro? Então, esse aqui é a pessoa que sofreu a ação, o livro é sobre ela, né? Aí a gente usa o whom. E mais uma vez, né, só enfatizando que imediatamente após uma preposição, o único dos 2 pronomes a ser utilizado é o whom. Continuando aqui para o último dos pronomes, o whose, ele é relativo a coisas e pessoas. Então, ele não é relativo a animais. Essa palavra quer dizer de quem, a quem pertence, ou então cujo, do qual. Quando quisermos perguntar a quem pertence algo, o pronome que devemos utilizar é o whose. Esse pronome vem sempre no começo da frase, ou nesse caso, da pergunta. Nunca utilize o whose no fim da frase, tá? Ele não é utilizado em final de frase. Então, nós temos 2 exemplos aqui dele significando a quem pertence, né? Então, 2 frases com esse exemplo. Primeiro exemplo é: Whose car is this? Então, de quem é esse carro? Ok? O exemplo número 2. Whose handwriting is this? De quem é essa caligrafia? Então, a gente está falando sobre 2 coisas, né? O carro e a caligrafia, e o whose significa de quem, ok? Muito bem. Agora, veja o whose no sentido do cujo ou do qual. Então, nós temos 2 exemplos do whose sendo utilizado nessa situação. Primeiro exemplo é: James, whose girlfriend is a cop, lives beside me. Então, James, cuja namorada é policial, mora ao meu lado. Ok? Então, nesse caso é cuja, né? Exemplo número 2. I know a guy whose brother is a criminal. Eu conheço um cara que o irmão é criminoso, cujo, qual o irmão é criminoso. Então, são esses as formas de utilizar o whose, ok? Tranquilo, gente? É muita informação, né? Se tiver alguma dúvida, vão anotando que a gente trata sobre isso na aula. Aí, agora mais a nível de curiosidade, eu vou explicar para vocês como funciona os correios nos Estados Unidos, como que a gente envia a carta, como que a gente preenche envelope e tudo mais. Então, vamos ver aqui. Mailing a letter. Mailing a letter in US has some differences from mailing a letter in Brazil. First thing is that you don't have to go to a postal office to do so. So you can place a letter in your own mailbox with a stamp and a regular size envelope. The mailman or postman get this mail when they are doing their deliveries,
and send them right to the post office. They know there are many to collect. They know there are mails to collect when they see the mailbox with the flag up. Also, they leave the mail in the mailbox. When they leave the mail in the mailbox, they put the flag up. When you collect your mail, you should put down the flag again. Okay, so here we have a photo of a mailbox, like a regular mailbox in America, ok? Então, essa é uma foto de uma caixa de correio normal nos Estados Unidos. Todas as casas, ou pelo menos a maioria das casas, tem uma caixa dessa, né? Que é onde os correios deixam os envelopes. Como que acontece? Os correios, eles deixam os envelopes aí, né? Todas as cartas, suas correspondências, dentro dessa caixa, fecham e sobem a plaquinha, né? Sobem essa, que eles chamam de bandeira, né? Essa coisinha vermelha que tá aí na caixa. Então, quando você vê a bandeira para cima, você sabe que tem carta lá para retirar. E se você tá mandando uma carta que quer que o carteiro retire, você coloca a carta aí também e puxa, que aí ele vai saber que tem carta para retirar e levar. Ah, mas como é que eu vou saber a pesagem? Bom, você tem que ter uma ideia mínima. Muitas pessoas nos Estados Unidos vão ter uma pequena balança para poder medir esse tipo de grama, né? Mas eles têm um número máximo, né, de gramas que eles podem enviar, e eles também vão falar o número de selos que você precisa e o tipo de selo que você precisa, dependendo se você vai mandar uma correspondência internacional ou nacional, tá? Então, esse aqui é o mais interessante. Você não precisa ir até o correio para mandar carta, você pode colocar na sua própria caixa de correio, é só colocar a bandeirinha para cima, né? Contando que você tem o envelope correto e também os selos, as cartas com o número de selos correto, tudo feito direitinho. No próximo slide, a gente tem um exemplo de um envelope tradicional americano para cartas. Então, não é como o envelope brasileiro, que é mais quadrado, ele é mais retangular, né? Mais compridinho. E a gente não usa a parte de trás do envelope. Ou dependendo, né? A gente não usa a parte da frente. Bom, a gente não usa aquela parte onde você fecha o envelope. Ali não tem informação nenhuma. Tanto a informação de quem está enviando, quanto a informação de para quem vai a correspondência, são colocadas na frente da carta. Então, o exemplo que você tem aí no slide é, em cima, no cantinho, no canto esquerdo, você coloca o seu endereço, né? De quem está enviando. Normalmente você coloca com uma letra menor, né, um espacinho menorzinho, sem muito destaque. No meio, com maior destaque, você coloca para quem você está enviando essa correspondência. Então, tá ali tudo marcadinho e depois no outro canto, no canto superior direito, você coloca o selo, né, que é o stamp da carta. Então, esse é um modelo, né, de como enviamos cartas nos Estados Unidos. Aí não é o endereço exatamente, né? Uma caixa de correio, né? P.O. Box, né? Post Office é uma caixa de correio que tem dentro do escritório dos correios, né? As pessoas, algumas elas alugam umas caixas para poderem receber correspondências ali. Tem muita empresa que faz isso e tudo mais. Muito bem. E aí, falando em cartas, falando em endereços nos Estados Unidos, eles têm umas formas diferentes de nomearem as ruas, então os endereços são um pouco diferentes do Brasil também. Então, enquanto aqui no Brasil a gente tem rua, avenida, praça, eu acho que eu só lembro dessas. Tem estrada também, né? Nos Estados Unidos tem um monte de tipo de vias. Então, tem o road, tem o way, tem o street, tem o avenue, tem o boulevard. Então, a gente vai falar sobre todas elas e como que elas se diferenciam. Addresses in US are also pretty different from Brazil. For starters, they have different types of roads like. Então, eles têm diferentes tipos de estradas, não é só rua e avenida, eles têm vários. Então, vamos lá. Começamos com o road, que a gente escreve RD. Can be anything that connects two points.
The most basic of naming conventions. Ok? Way, a small side street off a road. Então, enquanto o road é uma estrada que conecta dois pontos, o way é uma rua pequena, né? Uma rua estreita que vai do lado da estrada, tá? É uma rua estreita que segue a estrada. Street, a public way that has buildings on both sides of it. They run perpendicular to avenues. Então, uma rua é um caminho, é um local público, né, que tem prédios dos dois lados da via. Ela é perpendicular às avenidas. Avenue. Also a public way that has buildings or trees on one side or the other. They run perpendicular to streets. Então, avenidas aqui no Brasil, normalmente a gente considera avenidas as maiores, né? Então, nos Estados Unidos, não necessariamente, tá? Então, uma avenida, ela tem árvores ou prédios de um lado e de outro. E, então, não precisa ser prédios dos dois lados. Tendo o prédio aqui, uma árvore do outro lado, às vezes só tem, né, algumas partes só vai ter árvore. Umas partes só vai ter o prédio, não vai ter nada do outro lado. Então, elas são perpendiculares às ruas. Boulevard. Very wide city street that has trees and vegetation on both sides of it. Então, boulevard é uma rua muito larga que tem árvores e vegetação nos dois lados. Lane. A narrow road often found in a rural area. Basically the opposite of a boulevard. Então, enquanto boulevard é uma rua larga de uma cidade, uma lane é uma rua estreita de uma área rural. Muito bem, drive, né, que a gente coloca aqui como DR, né, DR. A long, winding road that has its route shaped by its environment, like a nearby mountain or lake or mountain. Muito bem. Então, o que é uma drive? Então, ela é comprida, né, ela é long, sinuosa, e ela vai de acordo com o ambiente. Então, normalmente ela circula lago, é aquela que passa do lado de rios. Então, elas são chamadas de drive. Terrace, que é chamado de T-E-R. A street that follows the top of a slope. The top of a slope. Muito bem. Então, é uma rua que ela segue, né, pra cima, que ela vai subindo uma encosta. Place. A road or street that has a throughway or leads to a dead end. Então, place é uma rua que não tem saída, né, e basicamente não tem saída, não tem como sair dela, ela acaba nela mesma. Então, dead end é uma rua sem saída mesmo. Court, que é CT. A road or street that ends in a circle or loop. Então, court, essa rua, ela vai terminar numa saída que é redonda, né? Que você pode ir para vários lugares, então ela vai acabar naquele círculo que eu não lembro como que fala em português, mas é um circle que termina é uma rua que termina num loop, né? Que ela tem um final dela é redondo. The streets also might have a cardinal direction. See this example of addresses. Muito bem. Of address, só tem um. Então, normalmente você vai ver que os endereços nos Estados Unidos, eles vão ter vários números. São números bem compridos.
E muitas vezes você vai ver que ela vai ter alguma direção, né? Para poder completar o endereço. Muito bem, então o endereço que nós temos aqui de exemplo é 16880 57th Avenue, Southeast Austin, Texas. Zip code, blá, blá, blá. Muito bem, então aqui, primeira diferença é que quando a gente vai colocar um endereço nos Estados Unidos, o número vem na frente, tá? E aí depois vem a rua, muitas vezes a rua é com esses números ordinais mesmo, tá? Nesse caso aqui é a 57th. Então, se a rua for um número, ela vai ser um número ordinal, vai ser... Muitas vezes é First Street, Second Street, mas nesse caso aqui é uma rua 57, né? A 57ª. Aí é Avenue Southeast, então é a Avenida Sudeste. Austin, Texas, zip code é o correspondente ao nosso CEP. Então, às vezes tem essas... Muitas vezes não vai ter nada, não vai ter nenhum sinal, mas muitas vezes você vai ver esse N, S, o W, o E, o SE, o NE, o SW ou o NW do lado do endereço. Então, isso significa a direção, porque é muito importante, porque às vezes vai ter outra rua com o mesmo nome. Então, para você não ir para a rua errada, é importante você seguir aqui qual que é a direção dela. Então, você segue baseado nessas letrinhas aí. O N é o North, o S é o South, o W é o West, o E é East, SE Southeast, NE Northeast, SW Southwest e NW Northwest. Então é Norte, Sul, Oeste, Leste, Sudeste, Nordeste, Sudoeste e Noroeste. Nessa ordem. Seguindo em frente aqui, nós vamos para o último assunto, que é um diálogo no elevador, Dialogue at the Elevator. Então, são duas pessoas conversando aqui, eu vou fazer as duas pessoas e não vou falar os nomes, tá? Vou direto, então prestem bem atenção aí para poder acompanhar direitinho o diálogo. Vamos começar. Excuse me, can you hold the door for me? Sure, which floor? 9th floor, please. I live on the 9th floor as well, so we are neighbors. I think that's the first time that we meet. Yes, true. We just moved to this building a couple weeks ago. Nice. Welcome to the building. How do you like the neighborhood? I like it very much. I live nearby though. Oh, okay. This is us. See you around, neighbor. See you. Então aqui uma conversinha básica de elevador, né? A pessoa pede pra segurar a porta, outra pergunta qual andar. Então é uma conversinha bem simples de elevador. E aí no último slide, slide number 10, nós temos um outro diálogo, né? Voltado para phrasal verbs, porque phrasal verbs tem muita coisa. Então a gente fez essa semana mais um vídeo, né? Fez não, né? A gente colocou mais um vídeo ali para poder treinar os phrasal verbs. E aqui você tem um vocabulário bem legal de todas as palavras, de todas não, né? Das principais palavras que eles utilizam nesse vídeo. Muito bem, então essa é a aula dessa semana, ficou um pouco comprida. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na aula ao vivo. Tchau, tchau!